A palavra está com o irmão Ricardo. Boa noite, irmão. Fique à vontade. Obrigado, irmã Maria Aparecida, muito obrigado a todos. Eu só gostaria de ler os que estão presentes, e como eu estou transmitindo através do meu celular, eu não consigo ver os participantes, só para agradecê-los mais uma vez, né? Então, Teosofia é o anfitrião, Heitor da Cruz, Ângelo Aparecido Maurício, Antônio Carlos, a doutora Aglai, muito obrigado, doutora Aglai, Pedroso, irmão Pedroso, administrador, Álvaro, Antônio Teixeira da Silva, muito obrigado, Branca Paperetti, Claudivan de Lima, Delfina Monteiro, lá do Canadá, minha grande amiga, Douglas Alves, Fernando Aguilés, Giannini, Henrique Cesaretti, tem um iPhone sem nome, iPhone de Felipe, Lucas Fazendeiro, Luiz, Maria Aparecida, Maria Eugênia Balbi, Max, Motorola, não sei de quem é, Nabor, Odete Liberato, Patrícia Gregório, Rosa Meneguzzi, Rosana Antônia Araújo Lima Benvenuto, Sandra Regina, Sônia, Suril Aurel, Victória, bem-vinda, Vitória, faz tempo, hein? Valquíria, e tem o Xiaomi aí, que eu também não sei quem é. Então, eu agradeço a todos. Gostaria de, mais uma vez, agradecer a Maria Aparecida, a nossa irmã Samira, toda a diretoria da loja Raj Yoga, e também prestar as devidas homenagens de coração para o Jorge Carneiro, que hoje eu sei que é uma data muito importante e que é muito importante para a irmã Samira e para todos nós da loja e tudo que há dentro aqui da loja Raja Yoga. O tema que eu escolhi é um tema um pouco complexo. Eu vou tentar ser pontual, mas é um tema vastíssimo, porque instiga o estudo, particularmente o estudo teosófico também. Nós observarmos, por exemplo, o tema Anunnaki hoje em dia é um tema que vem sendo desenvolvido das mais variadas formas por uma série de pessoas, outros oradores, outros pesquisadores. E qual é o link, qual a união que nós poderemos fazer com os ensinamentos teosóficos, né? Particularmente a doutrina secreta. Se vocês observarem aqui, aqui é o terceiro volume da doutrina secreta, que esse é o terceiro volume da doutrina secreta, o Antropogênesis, da edição em língua portuguesa pela editora Pensamento. É impossível nós tratarmos sobre Anunnakis, particularmente os teosofistas que leem, sem fazer os pontos de intersecção. Eu vou tentar fazer pontos de intersecção no sentido de estimular a pesquisa de cada um, inclusive a mim, né? Estimular também a minha própria pessoa. Então, Anunnaki é uma palavra que ela, vamos dizer assim, ela tem origem, se é que podemos dizer, dos sumérios, né? E Anu, céu, Nak, terra, ou vindos do céu. Naturalmente, nós associamos isso a uma atividade extraterrestre. Mas, da mesma forma, se nós observarmos ensinamentos teosóficos, na parte de antropogênesis, nós vamos ver que também houve outras atividades extraterrestres, através dos senhores das chamas, do senhor Sanat Kumara, não é? O senhor Sanat Kumara, o senhor das chamas, senhores de Vênus, que vieram para a Terra, isso de acordo com a doutrina secreta, há 18 milhões de anos, para estimular justamente a parte mental dos seres humanos. Não que os seres humanos não tinham mente, e sim para estimular, através de tecnologia que eles traziam, toda a parte mental do ser humano. Então, portanto, nós vimos o nascimento dos mistérios a partir da vinda dos senhores de Vênus ou dos senhores da chama. Mas alguém pode me perguntar, mas como Vênus pode abrigar uma civilização, já que em Vênus contém chuva ácida? Vênus é vista como uma estrela, embora seja um planeta, em função do calor, da proximidade do Sol e das nuvens permanentes que refletem a luz, por isso chamado de estrela d'alva. Enfim,
600 graus centígrados. Então, como pode haver vida física em Vênus? Nós imaginamos que naquele processo que não dá para explicar agora, que adentra-se em Cosmogênesis, que é o primeiro volume da doutrina secreta, em que se mostra o que nós conhecemos como rondas e cadeias, que são temas extraordinários, embora muitas pessoas podem pensar, mas esses temas são muito assim abstratos, muito altos, enfim. Mas são temas extraordinários, porque se nós compreendermos não totalmente os mecanismos que envolvem uma cosmogênese, que é a evolução do nosso sistema solar, a evolução dos planetas do nosso sistema solar, nós conseguimos, nós em benefício da exposição, nós conseguimos perceber o que é a antropogênese e as leis da cosmogênese e antropogênese, nós vamos ver que essas mesmas leis atuam, está aberto o microfone aí, atuam no ser humano. Então, da mesma forma, Blavatsky, através dessa obra extraordinária, antes foi a Isis Senvel, aí nós vamos ver o John Fortune, a doutrina cósmica, podemos ver Alice Bailey, todos estudando e pesquisando profundamente esses temas, como cosmogênese, antropogênese, assim como os outros grandes teosofistas, como Leadbeater, Besant, ou como os grandes espíritas, como Camille Flammarion, que era um grande astrônomo, espiritualista e teosofista, e por aí vai. Agora, por que eu pensei em colocar Abraão, Anunnakis e a doutrina secreta, os ensinamentos teosóficos? Bom, se nós observarmos, eu peço paciência, se nós observarmos a questão da evolução do nosso planeta, e principalmente a parte de antropogênese, é colocado que o nosso planeta ele evolui através de raças ou eras. Primeira raça, polar. Segunda, hiperbórea. Terceira, lemuriana. Quarta, Atlante. Quinta, atual, ariana. Ainda tem a sexta e sétimas eras. Só que essas eras são longas. E cada era contém, ou raças, contém sub-raças. Então, cada raça contém 7 subfases. Na primeira raça, 7 sub-raças, polar, 7 sub-raças, lemuriana, 7 sub-raças, atlante, 7 sub-raças, ariana, atualmente, 7 sub-raças. Estamos na transição entre a quinta sub-raça para a sexta sub-raça da raça ariana. Já falamos disso em outras oportunidades, e é por isso que nós estamos vendo a Terra nesta convulsão, né? A civilização também, e a parte terrestre, o planeta, enfim, são transformações inevitáveis que estimulam não só o pensar, o refletir, mas também é um empurrão na evolução dos seres humanos, ou seja, os aspectos superiores da consciência, colocando assim como psicologia transpessoal, o aspecto superior que nós chamamos superconsciente, ou eu superior, ou Cristo interior, não importa que nome possamos dar, são estimulados. No caminho da iniciação, no caminho do discipulado, nós lemos que esse estímulo ele é muito mais rápido. Só que a humanidade agora está sendo bem estimulada e daí nós estamos vendo as crises. Que na medida que os seres humanos vão percebendo algumas características de si, embora seja difícil a princípio, e da humanidade, eles entram em crise. Toda crise é um ponto de retorno para se resolver algo. Então, hoje, mais do que nunca, nós vemos as pessoas agitadas, como foi dito agora pelo nosso irmão, um pouco antes de começar. Isso em função do quê? Chegamos à conclusão, eu falo no plural, me desculpe, na terceira pessoa, mas chega-se à conclusão que a humanidade, de certa forma, está vivenciando uma noite escura da alma. Não só o indivíduo que está no caminho, tanto homem como mulher, da iniciação, ele também, a humanidade toda, está no caminho da noite escura da alma. E todo indivíduo que está neste caminho de iniciação também passa pela noite escura da alma, do discipulado. Com a humanidade é mais lento. Individualmente, quem está no caminho é mais acelerado. Por favor, o som está aberto e eu perco. Obrigado, Ângela Maria, pela presença. Então, tudo isso, em todo esse processo que nós falamos
de raças raízes, de sub-raças, enfim, adentra-se o quê? Esses aspectos importantes da civilização. Então, começamos pelos Anunnakis, ou pelos assírios, pelos sumérios, que foi uma civilização absurdamente avançada. Foi uma civilização que trouxe a matemática, foi uma civilização que trouxe, por exemplo, a medicina, que trouxe a medicina para o mundo, quer dizer, contribuiu muito. Se nós observarmos aquelas tablitas, né, de argila com escritas cuneiformes, porque eles escreviam quando a argila estava fresca, e depois essas tablitas foram decodificadas, primeiro por um alemão no século XIX, né, depois pelo Zecharia Sitchin, que era um economista, mas também muito interessado, que muito colocou atenção na questão dos Anunnakis, enfim. Nós vamos perceber que havia uma civilização extraordinária. Por exemplo, no Iraque, ou seja, naquela região, no Irã, atual Irã, naquela região persa, havia, por exemplo, no século XIX, a Companhia Oriental do Chá das Índias. Essa Companhia Oriental do Chá das Índias lembra as grandes companhias hoje em dia. Elas estimulavam a descoberta a interação do comércio naquela região asiática, mas, ao mesmo tempo, elas, por exemplo, essa companhia, ela cacifava, se é que eu podia dizer, patrocinava os exércitos. Então, houve um indivíduo lá que foi, um outro cientista, para ver várias inscrições que haviam no Irã antigo o quê? A Síria e por aí vai. Foram descobertos nessas tábuas estudos sobre contabilidade, sobre uma série de coisas. Quer dizer, isso mostrava uma civilização avançada, uma civilização avançada. Só que como é que fica quando uma pessoa observa esses livros sobre Anunnakis que vieram, esses seres vieram para a Terra? Eu vou generalizar, em torno de 500 a 500 mil anos, e os senhores de Vênus, que vieram para a Terra há 18 milhões de anos. Como fica toda essa ordem, essa hierarquia, se é que poderíamos dizer? Como fica toda essa situação, essa cosmovisão? Eu penso da seguinte forma, que os senhores de Vênus vieram para a Terra, como nós aprendemos e lemos nos livros filosóficos, e trouxeram os ensinamentos e os caminhos, o desenvolvimento dos caminhos iniciáticos. A partir da raça lemuriana, que houve vários desenvolvimentos, nós adentramos para a Era Atlante. Na Era Atlante, nós também passamos por 7 super-raças, mas na Era Atlante, o objetivo teve por objetivo também o desenvolvimento não só do corpo astral do ser humano, mas do sistema nervoso do ser humano, simpático, parasimpático, enfim, mas já havia tecnologias importantes. E aí chegamos na era ariana atualmente. Mas onde se encaixa os Anunnakis? Eu penso, isso eu vou falar do que eu penso. Eu penso que a Terra ela foi visitada por várias civilizações extraterrestres, não só dos senhores de Vênus, que organizaram o que nós chamamos de hierarquia planetária, por assim dizer, a hierarquia dos mestres, ou grande fraternidade universal, ou grande loja branca. Mas isso não era impeditivo de outras civilizações virem para a Terra. Então, como, por exemplo, os senhores de Sírios, que foi bem mencionado pelo Robert Temple, né? Robert Temple, que fala dos Dogons, né? Os Dogons, uma tribo da África, que também nos seus ideogramas mostrava a estrela Sirius e mostrava uma outra estrela próxima a Sirius, que era Sirius B, mostrando que Sirius, o sistema de Sirius, era um sistema binário. Então, o Robert Temple, no prefácio, no final de um dos seus livros, das suas obras, ele coloca a respeito de Alice Bailey. Do nada, ele é um indivíduo cientista e coloca Alice Bailey e coloca como Sirius sendo um centro evolutivo muito grande, do qual o nosso sistema solar, né,
estava subordinado hierarquicamente, está subordinado hierarquicamente ao sistema de Sírios, assim como também os senhores das Pleiades também vieram, assim como outros, assim como qualquer civilização avançada pode visitar determinados planetas, mesmo que ele esteja em de uma determinada fase de organização. Nós tivemos os Anunnakis, e reza a lenda que eles vieram aqui para extrair ouro, já que o seu planeta, conhecido como Nibiru, ou Marduk, né? Ou Marduk, é, estava com várias dificuldades e o planeta Terra tinha grandes quantidades e tem grandes quantidades de ouro. Eu gostaria de salientar que o ouro não é produto do planeta Terra. O ouro chegou na Terra através de meteoritos, de um bombardeio de asteroides, enfim. Daí que surgiu o ouro. Então, até o ouro veio de fora. Só que com o mineral começou a ser desenvolvido aqui no planeta. Então, disse que os Anunnakis vieram criar, através de engenharia genética, determinados seres para serem escravos deles, seres humanos. Nós identificamos, percebemos que naquela região da Mesopotâmia, no auge dos Anunnakis, aquilo seria o Éden, né? Seria o quê? Seria um laboratório genético onde haviam os Elohims. Então, como vocês sabem muito bem, Elohim é plural de deuses, né? Então, se nós formos ver o Gênesis, a Gênesis, que é importantíssimo, está na Torá ou no Antigo Testamento, nós vamos ver tudo que se passa, né, no Jardim do Éden. Ou seja, os deuses viram, né? É colocado no plural. Ou seja, os seres humanos foram criados, de certa forma, determinados subtipos, através das experiências dos Anunnakis, uma hibridização. Isso é engenharia genética do mais alto nível. Se nós observarmos as figuras assírias, sumérias, os diagramas, tudo, nós vamos perceber que dá para perceber claramente a dupla hélice do nosso DNA. Em várias gravuras, nós identificamos a dupla hélice. Então, portanto, como é que eu poderia dizer? Quando esses seres começaram, através da hibridização, fazer com que nascesse determinados seres com determinadas características, na realidade, não era necessariamente apenas para trabalho escravo, era uma forma de tentar ajudar o desenvolvimento do planeta. Então, supõe-se que os Anunnaki sabiam dos senhores de Vênus. Supõe-se que sabiam dos senhores de Vênus. Muito que bem. Porque um desses líderes conhecidos, perdoe-me, eu estou ouvindo, não sei se é do meu celular, um bip toda hora. Se estiver tocando, é do meu celular e eu não tenho como desligar o bip, senão eu saio da transmissão. Me desculpem aí. É, Então, nós conseguimos perceber o seguinte, que essa hibridização, esse trabalho de engenharia genética foi uma coisa extraordinária. E isso daí vai ao encontro justamente de um período que era o término, se é que podíamos dizer, da quarta raça raiz, raça Atlante. Dando uma parada aqui e observando a doutrina secreta, nós observamos o quê? A história de Noé. Então, na verdade, ocorreram vários cataclismas, não só na Lemúria. Na Lemúria nós tivemos o continente, que ele afundou, não é? Que pegava boa parte do Oceano Pacífico, era a Ilha de Páscoa, o Havaí, o Japão, as ilhas que nós hoje identificamos são resquícios, vamos dizer assim, da Lemúria. Mas, no período Atlante, Atlante era, então, não significa um lugar fixo do planeta. Mas há determinados continentes do período Atlante que ficaram em evidência. Então, nós tínhamos, através dos mapas do Scott Elliott, que foi um grande teosofista e que fez os mapas de Mu, ou da Lemúria, com as várias fases, os mapas Atlantes, Scott Elliott, no século XIX,
nós vamos ver que tinha no Oceano Atlântico um grande continente. Ocorreram cataclismas, então isso gera dilúvio, né? Maremotos, tsunamis, enfim, a ponto que ficou Ruta da Itia. Ruta da Itia coincide com o grande dilúvio. É ali que nós podemos identificar, teosoficamente falando, e também pegando a linha da John Fortune, o Noé bíblico. Ora, esses indivíduos daquela época, daquele período atlântico, já chegando na raça ariana, esses indivíduos realmente eles viviam por muito tempo. Nós não é apenas no Antigo Testamento a questão da idade calculada como a gemátria ou gematria. Tem mais coisas. De fato, viviam por muito tempo. Então, esse processo evolutivo que estava se dando na Atlântida, lá que surgiu, naquele período, surgiu a raça dos semitas originais, tudo isso foi se desenvolvendo, trazendo a tradição de Noé, que ocorre há 70 mil anos antes de Cristo. Vejam bem, 70 mil anos antes de Cristo. Ruta da Itia. O último resquício do continente Atlântico foi a 9.564 anos antes de Cristo, que foi Poseidones. Mas Ruta da Itia ocasionou um grande dilúvio. Obviamente, nós sabíamos que, por exemplo, já falamos várias vezes isso, ah, dentro da América, perdão, dentro da Ásia, nós tínhamos no lugar do deserto de Gobi, o Mar de Gobi. Já falamos também várias vezes que aquele ramo da África, entrando o Atlântico, abaixo do Marrocos, indo em linha reta até o Egito, era um mar, era mar. E o Egito mesmo, lá atrás, ele foi colonizado, vamos dizer assim, pelos atlantes. Ao mesmo tempo, eu não estou saindo do tema, por favor, me desculpem, eu só quero dar uma visão sistêmica. Ao mesmo tempo que a Era Atlântica pegava uma outra parte da Europa, que é ao encontro do quê? É ao encontro da Bretanha, né? Ou do que chamamos hoje a Inglaterra, a Grã-Bretanha. Era uma coisa só, estava tudo interligado. Daí nós vimos surgir naquela região os Tuatas de Danann, Merlin e Grain, como é que chama? Na saga do Rei Arthur. E Grain e Merlin tinham identificado que tinha DNA Atlântico. Não vou sair do tema, né? Porém, voltando aí, 70 mil antes de Cristo, Noé, nós vemos uma influência muito grande, não só da Era Atlântica, mas particularmente dos Anunnakis ali na Suméria, né? Na Mesopotâmia, e aí vem o que? Abraão, bem depois. Só que identificamos outra coisa. Como todo império, se é que podíamos falar, nós vemos hoje no planeta Terra, mas como toda civilização avançada, essa civilização avançada dos Anunnakis, ela continha propósitos distintos, até propósitos que rivalizavam-se entre si. Então, nós tínhamos um ser, se é que podíamos dizer, o indivíduo Enki, o nome dele, por isso que tem o livro de Enki, Zecharia Sitchin viu lá nas tablitas direitinho, sendo um líder que queria ajudar o planeta Terra e, ao mesmo tempo, obviamente, o ouro era importante, mas não era uma questão de escravizar Enki. Mas aí tinha um outro que era da mesma família, entre aspas, vamos colocar assim, que era absolutamente contra, tinha o propósito apenas de, por exemplo, tornar o ser humano como escravo. Agora, notem bem, como é que fica uma hierarquia planetária, Sr. Sanat Kumara, esses grandes seres, e essa situação em particular? Aí surgiram, como está na Bíblia, vocês sabem muito, sobre os neflins. Os neflins eram caídos. O caídos é errado, né? Não eram caídos, desceram à terra. Da mesma forma, nós, como mônadas, como espíritos, nós podemos confundir a história dos anjos caídos como a nossa própria história, que somos essencialmente divinos e que caímos, ou seja, descemos no arco involutivo para daí partirmos para o arco evolutivo, no sentido de aos poucos percebermos que de fato somos
deuses, não Deus. Somos deuses. Então, esses seres avançados que desceram à Terra, está lá em Gênesis, né? Se namoraram das filhas dos homens. Quer dizer, houve uma miscigenação. Daí surgiram os gigantes. Mas tem uma coisa assim que eu tenho uma especialização, desculpa, na parte de engenharia genética, e nós temos que entender uma coisa. Como pode um ser assim que de estatura maior se acasalar com uma humana e surgir um gigante? Isso não é questão do tamanho de o cara ter 2,5 metros e a mulher ter 1,80 m. Não é isso. É a junção do DNA. Aí, nessa junção do DNA, obviamente, a mulher vai dar luz, assim como nós temos hoje em dia, pessoas com 2,30 m, 2,50 m. Então, entra um DNA que não precisa ser a mulher ter 2 metros ou 3 metros, mas no DNA ela vai dar luz a uma criança cujo desenvolvimento é rápido no que tange a tamanho. Hoje nós percebemos muitas. Eu vi outro dia uma filha de uma amiga minha, há 2 anos, tinha 14 anos. Ela era pequena. Hoje ela tem um estirão violento. Então, de acordo com a comida, com o DNA, enfim. Então, esses resultados do acasalamento desses seres Nephilim, não é? E das mulheres aqui da Terra, era sempre visto na Gênesis de uma forma negativa. Tem que se interpretar melhor o Gênesis nesse sentido. Da mesma forma que antes, se nós formos olhar Caim, né? Perdoe-me, Adão e Eva, imagine, foram expulsos do paraíso. Subentende-se que, naquela época, simbolicamente falando, só havia eles, né? E a serpente. Então, os Elohims, o Elohim plural, viram Adão e Eva porque eles comeram da árvore do bem e do mal, do conhecimento, da árvore do conhecimento, não da árvore da vida, mas e sim da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, entre aspas, eles foram expulsos do paraíso e se dirigiram para uma cidade próxima. Ora, como poderia haver uma cidade próxima que só existia o paraíso? Tudo isso daí ocorre justamente na região da Mesopotâmia. Muito que bem, voltando. Então, há essa atividade desses seres, a atividade, ao mesmo tempo, em paralelo da evolução terrena, passando pela era Atlântica, como nós estamos falando, e justamente nesses 70 mil anos a ser que ocorre o dilúvio, é que há uma guerra, não é? Entre esses seres que estavam na Mesopotâmia. Ora, esta guerra é relatada no Mahabharata, no Ramayana, em todas as obras, por exemplo, na epopeia de Gilgamesh, não é? Que era o herói lá daquele período. Agora, essa guerra que houve deixou rastros, não é? Nós temos perto do estado, do antigo estado de Adyar, hoje esqueci o nome, é sul da Índia. Adyar também era o nome onde ficava a sede da Sociedade Teosófica Mundial, hoje conhecida como Chennai. Nós temos ali, encontrou-se ali, elementos radioativos. Se bem que a Índia tem elementos radioativos, o solo indiano contém, assim como na Ucrânia também, há muitos elementos importantes e radioativos. Mas esqueletos enormes foram descobertos, isso não é fictício, isso é real, mais ao norte da Índia, próximo a Nova Delhi, em que houve a Batalha de Kurukshetra. Olha, a Batalha de Kurukshetra nós podemos pegar sob o ponto de vista mítico, místico e histórico. Sob o ponto de vista mítico, nós podemos adequar uma passagem que está na Bíblia ou no Mahabharata, Bhagavad Gita, Puranas, Vedas, que tudo faz parte dos Vedas, dos Rig Vedas. Nós podemos pegar isso daí de uma forma mítica. A Batalha de Kurukshetra, que seria o quê?
a nossa batalha interna na vida, a tempestuosa busca do ser, aliás, é um título extraordinário de um grande psiquiatra tcheco, Stanislas Grof, né? A noite escura da alma. Então, todo espiritualista ou todo ser humano que está no umbral do despertar a consciência, né, como Cristo falava, desperta tu que dormes, enfim, ele é passível de passar por crises profundas. Ele passa pelo quê? Pela sua batalha de Kurukshetra. Então, nós podemos observar essa batalha sob o ponto de vista mítico. Sob o ponto de vista místico também, ponto de vista mítico, nós podemos pegar a parte de Jung, a psicologia analítica de Jung, dos arquétipos, enfim. Sob o ponto de vista místico também, essa noite escura da alma que vai provocar o quê? O que é a noite escura da alma? A partir do momento que a pessoa começa a pensar mais além do que ela pensa, ou seja, começa a ter insights, começa a questionar o porquê da vida, ir profundamente, se interessar pelo esoterismo em geral, de onde eu venho, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou, a famosa ansiedade sagrada que todas as pessoas do mundo passam. Obviamente, isso vai ocorrer o quê? Vai ocorrer uma crise. Obviamente, os neurotransmissores aqui vão começar a, vamos dizer assim, a ter um procedimento não usual, né? Nós podemos ter a recaptação dos neurotransmissores. Então, ao mesmo tempo, isso vai reverberar nas glândulas, em todo o corpo físico da pessoa e nos corpos sutis. Nós chamamos corpo etérico, corpo astral, corpo mental e os chakras correlacionados. É um circuito fechado. Ora, isso vai gerar o quê? Uma crise mística do despertar, em que a pessoa tem que lidar com isso de forma de uma medicina integrativa e também voltar-se ao sagrado. Isso era a famosa noite, é a famosa noite escura da alma que São João da Cruz sempre falou. Então, isso é uma das interpretações da batalha de Kurukshetra. Pegaram uma batalha e falaram: bom, essa batalha era entre isso e isso que afetou a humanidade, então lá na frente, vem entra a mitologia, da mitologia vem os ritos, né, inevitável, e aí adaptam aquela batalha física com algo interior. E, de fato, é bem sábio isso. O lado interior está vinculado com o aspecto externo e vice-versa. Isso é o segundo axioma de Hermes Trismegisto. Eu estou falando isso para dar parâmetros. Somente isso. Por isso que eu estou fazendo essa correlação. Mas, no caso ali, teve a parte histórica. Teve uma guerra. Então, nós temos os Vimanas, eu até anotei o nome aqui, Brahmastra. Brahmastra era a bomba dos deuses, porque ao nós olharmos a batalha de Kurukshetra, nós vamos ver veículos voadores lançando dardos chamejantes ou flamejantes e uma verdadeira bomba atômica. Houve uma atividade nuclear próximo de Nova Delhi. Ora, essa atividade nuclear veio da onde? Veio da briga entre os Anunnakis. Porque os Anunnakis, eles estavam baseados onde? O atual Irã, o atual Iraque. Ora, atual Irã, atual Iraque, a Índia está onde? Está abaixo. Ainda está abaixo do Irã. Nós temos Índia, Paquistão, Irã, Iraque. Esta guerra, né? E aí cada povo, com a sua tradição, colocou os nomes associados mais para frente. Então, se nós olharmos o Mahabharata, que o Oppenheimer, quando trabalhou na bomba atômica, ele falou que ele fazia o papel de Vishnu, né? O destruidor dos mundos. Né? Se nós observarmos, nós vamos ver no Mahabharata, no Ramayana. Ora, o Ramayana é outro ponto de conexão que eu quero fazer com os Atlantes, porque Rama ele tem a ver com Áries, com o carneiro. Ao fim da era Atlântica, mais ou menos nesse período de 70 mil anos antes de Cristo, Rama
saiu da região Atlante e justamente o Noé bíblico, que nós podíamos em teosofia falar o Manu dessa raça futura, o que seria responsável pela próxima fase evolutiva do planeta Terra, e aí o Rama vai até o que nós chamamos hoje Inglaterra, depois vai para a Índia, desce para a Índia, e aí vem o poema Ramayana, de acordo com a linguagem indiana. Mas onde teve a inclusão, o centro disso? Em função dos Anunnakis. Na história dos Anunnakis, nós, e particularmente da Mesopotâmia, nós vamos ver o quê? Nimrod. Nimrod é uma história peculiar, particularmente. Eu não vou entrar em detalhes nesse quesito, mas eu faço de propósito porque é importante. Relacionado aos ensinamentos maçônicos. E por que Nimrod? Porque Nimrod era um rei e ele era neto de Caim, vejam bem, neto de Caim e bisneto de Noé. Ora, isso é histórico, não é só no sentido simbólico. Nimrod era neto de Caim. Ora, teve Caim e Abel. Olha o tempo que tem nisso. E bisneto de Noé. Então, o quê? Nimrod, de alguma forma, estava ligado a todo esse impulso que estava ocorrendo no planeta Terra em fins da quarta raça raiz. Produto do quê, Nimrod? Produto da evolução atlante e, ao mesmo tempo, produto da hibridização que os Anunnakis fizeram também naquele período em que estiveram à Terra. Então, parando para pensar um pouquinho, nós vemos Sanat Kumara ou Melquisedeque, conforme está na Bíblia, Melquisedeque, fazendo o propósito, organizando a hierarquia planetária, ao mesmo tempo, os Anunnakis dando um impulso considerável, mas que houve uma guerra entre eles e que Enki teve ajuda também do senhor Sanat Kumara, ou de Melquisedeque. Melquisedeque. E aí, o que ocorreu? O distúrbio catastrófico do afundamento do quê? De Ruta e da Itia. Muito que bem. Ora, ocorrendo isso daqui, ainda no período Atlante, né, nós vimos surgir as pirâmides. Né? Os Atlantes, né, muito fizeram, juntamente com a nova subraça, entre aspas, eu vou colocar o Egito daquele período, né, construíram as pirâmides com propósitos os mais diversos. Tanto que, se vocês pararem, eu tenho certeza que vocês pararam para pensar, parou completamente a descoberta daquele radar dos italianos, que conseguiram detectar uma série de estruturas abaixo da pirâmide de Quéops. Eu não sei por que as pessoas são contrárias, tem pessoas que geram dificuldades. Naturalmente, eu acho que é importante nós sondarmos, penso eu, uma sugestão, estudarmos sobre essas questões, entre aspas, são descobertas. Mas nem tudo necessariamente tem que cair numa teoria de conspiração. Acaba se tornando teoria de conspiração quando subitamente isso é simplesmente bloqueado. Vocês notarem, teve um auê muito grande, uma efervescência, desculpe a palavra chula, auê, teve uma efervescência muito grande, né, com essa descoberta. Aí começaram a falar que aquelas irradiações do sonar pareciam colunas, mas não eram colunas, aquela coisa toda. Isso o pessoal que gosta de dar o contraponto, todo direito. Mas, de repente, parou tudo. E por que parou tudo? Porque não é interessante que essas descobertas venham à tona porque poderá ocasionar problemas sociais e muito grandes. Qual é o problema social? Primeiro, a preguiça de mudar a história, né? Reescrever a história, começa aí. Segundo, as mais variadas crenças que os seres humanos têm e que hoje o ser humano caiu, a inteligência do ser humano, isso é comprovável, o QI do ser humano caiu. O QI do brasileiro hoje, a média do QI,
isso é ciência, está em 80. Quer dizer, caiu. Ao mesmo tempo que nós notamos uma evolução extraordinária, o QI do brasileiro está em 80. O QI da maioria dos seres humanos hoje está mais ou menos nessa faixa. Caiu muito. Por quê? Por causa da internet? A gente não pode dar culpa na internet, mas por causa do conteúdo que tem na internet, por causa de como orientar as pessoas mais novas. Enfim, nós entraríamos aí em sociologia, estudo dos grupos sociais, dos sistemas sociais. Humberto Eco, ele falou, eu tenho um vídeo do Humberto Eco, ele falou que 80% dos seres humanos eram, eu não vou colocar a adjetivação do Humberto Eco, que era meio pesada. E hoje, aqueles 80% ganharam voz, a internet. E se criticassem essa constatação do Humberto Eco, iam também criticar o Humberto Eco. Russell Targ, que foi sênior de física laser em Stanford, trabalhou para a CIA, trabalhou com a visão remota, é um gênio. Russell Targ também falou a mesma coisa. 80% da humanidade hoje está com QI abaixo de 100. Está havendo um problema cognitivo na humanidade. E tanta informação, mas de tanta informação tóxica. Então, nós que estudamos, eu falo nós em benefício da exposição, mas eu tenho certeza, vocês todos aí, né, que têm a bondade, querem ajudar a humanidade, isso não é ser elitizado. Nós simplesmente pensamos mais e nós percebemos como a humanidade está necessitando de uma ajuda importante. Estamos em plena crise. Nessa passagem que nós falamos lá atrás, no início dessa transmissão, da quinta subraça para a sexta subraça. Mas essas guerras que ocorreram, vocês poderão notar no deserto de Mojave, lá nos Estados Unidos, no Saara, na Líbia, na Síria, notar como a areia ficou vitrificada, com uma cor esverdeada. Isso é resultado de atividade nuclear. Sodoma e Gomorra ficou com uma atividade, com um brilho verde, a areia tornou-se vidro, azul esverdeado, atividade nuclear. Tivemos uma atividade nuclear, de fato, em vários pontos. Ora, a ponto que descobriram determinadas joias de rainhas egípcias com uma dessas pedras, produto do quê? De atividade nuclear. Leadbeater, filosofista, ele encara Hermes Trismegistus há 150 mil anos. Quer dizer, por que eu estou dando esse exemplo de 150 mil anos? Que aponta para a era em que o Egito estava no auge do Império Egípcio, produto do quê? Da atividade, não só dos senhores de Vênus, mas dos Anunnakis. Abraão é orientado por Deus, há 2000 anos antes de Cristo, é orientado por Deus a ir para a Terra Prometida. Então, Abraão sai da Mesopotâmia, sai de Ur, vai para onde? Para a região, hoje, da Israel, Israel, estou falando o nome do país, da Palestina, enfim, né? E leva toda uma informação iniciática, se nós estudarmos Abraão, nós vamos ver a vida dele, a longevidade dele, o apoio que ele teve de uma atividade, eu vou falar extraterrestre, mas eu posso falar de uma atividade da própria hierarquia planetária, porque o objetivo é fazer com que o planeta Terra seja um diferencial no sistema solar, em que o planeta Terra, como ele é, o que ele proporciona, a natureza que o planeta Terra tem, como é composto, enfim, dá para surgirem seres de uma evolução considerável. E é por isso que eu faço a ponte com Madame Blavatsky, que afirmava que a Terra é filha adotiva de Vênus, em função do quê? Desses Kumaras. Eu anotei aqui no papel algumas coisas, eu acho que não esqueci nada. Tem coisas que nós podemos aferir da seguinte forma. A visão remota, a clarividência, muito colocada por Rudolf Steiner, Leadbeater, por visualizadores remotos, clarividentes da CIA,
Por exemplo, quando nós observamos Ingo Swann, que foi um grande clarividente, o próprio Russell Targ, o Ingo Swann percebe assim a, uma atividade de uma civilização em Marte há 1 milhão de anos que foi destruída. Isso vai de acordo ao encontro de Leadbeater, de Steiner. Ao mesmo tempo, ele fala de algo, atividade extraterrestre na Lua, mas ele dá provas, o Ingo Swann. Inclusive, eu tenho os dados, a escrita deles, se vocês quiserem, vocês falem para mim, que aí eu mando, não sei por onde eu posso mandar, os textos desclassificados da CIA, em que o Ingo Swann conseguiu ver os satélites de Júpiter antes da Voyager chegar lá. Muito que bem, mas ele viu montanhas em Júpiter. Como? Então ele errou. Existe um termo na física que chama-se ordem implicada. É um termo que adentra a atividade das supercordas, das partículas subatômicas, enfim. Eu quero fazer uma ponte com um termo dos que vem desde Nimrod. Só para terminar, Nimrod, aquela torre de Babel, na verdade, eram que nem, acredite ou não, é com vocês, eu acredito, que nem Stargates. Havia uma tecnologia tão avançada ali na época que, infelizmente, em função dessa guerra que houve, tudo isso desapareceu. Ficou apenas a fama que cada um ficou falando, virou uma confusão geral. Mas tinha mais uma coisa. Sim, outra atividade que eu estava falando da pirâmide de Quéops e do que descobriram, e de repente abafaram, se vocês notarem, ninguém falou mais nada, também sobre Gilgamesh. A BBC, no ano de 2003, quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, naquela guerra que não tinha sentido nenhum, enfim, aquela guerra era meramente uma guerra por petróleo. Eu não estou falando que o Saddam Hussein era um santo, de forma alguma. Mas quando os Estados Unidos invadiu o Iraque, os Estados Unidos é assim, é super avançado um monte de coisa e mestre para fazer confusão. Então ele cria o ISIS, ele cria. Eu não estou contra os Estados Unidos, né? Mas eles, eu não sei, é proposital, é para ver um balanço para que a BlackRock fature grana, dinheiro, resultado de indústrias armamentistas. Então é importante isso. 10% do dinheiro mandado pelos Estados Unidos para a Ucrânia, 10% ficava para a Ucrânia. Não é? 10%. 90% voltava para os Estados Unidos. Isso ninguém fala. Lavagem de dinheiro. E para onde ia esses 90%? Para a indústria armamentista. A indústria armamentista gera dividendos importantes. Esse estado profundo, como o pessoal gosta de falar, esses meandros, mostra que está todo mundo de mãos dadas nos bastidores. Então é preciso ver a história de uma certa forma e interpretá-la de várias outras formas. Mas voltando lá, quando os Estados Unidos invadiram o Iraque para valer no ano de 2003, um alemão foi junto, arqueólogo, porque tinha por objetivo descobrir a tumba de Gilgamesh, e foi descoberto. Saiu pela BBC. De repente, começaram a dar contrapontos e tal. A BBC fez justamente a reportagem, né? E parou com tudo. Por que parou com tudo? Porque ia mudar a estrutura da história, ia mudar a estrutura das religiões. Então, veja bem, o que o Iraque possui ainda? O interesse, por exemplo, nós falamos do Russell Targ, da visão remota. O que eles faziam? Eles queriam ver o que ocorria com a União Soviética em termos de armas, né? Para desenvolver armas do lado do Ocidente, dos Estados Unidos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, esses clarividentes começaram a colocar atenção em outras tantas coisas. Nós falamos já uma certa vez, eu vou repetir aqui novamente, o Crowley, ele era agente, ele não era normal, claro, mas ele era agente da inteligência britânica. Na época não existia o MI6, nem tampouco o MI5.
E ele esteve nos Estados Unidos em 1914, 1918, esteve em Long Island, né? Hoje conhecido como Montauk, Camp Hero, tem as pirâmides de Montauk. Lá foram feitos uma série de experimentos, né? No projeto Montauk, oriundo do projeto Filadélfia, cuja base era de Nikola Tesla, não é ideia de Nikola Tesla. E aí nós vimos surgir, entre aspas, essa série Stranger Things, que passa dados importantes desse projeto Montauk. O Crowley esteve lá e identificou como um dos pontos mais fortes de influência biorrítmica do planeta Terra. Assim, ocorre a mesma coisa na pirâmide, influência biorrítmica poderosíssima do planeta Terra. Assim ocorre naquela região do Iraque e do Irã. Abraão, quando vem e tem o domo da rocha, né, onde ele, entre aspas, iria sacrificar o Isaac, na verdade, a atuação dele foi um empurrão que ele teve, juntamente com a hierarquia planetária, né? Ele deu um empurrão que ele teve, não, um empurrão que ele deu na evolução do planeta através de uma nova tentativa de manifestação de seres evoluídos para empurrar a evolução do planeta Terra. Até que nós chegamos num ponto em que lembra-se Merlin falando com a Morgana, em toda a palestra, basicamente, quando há brechas, eu falo sobre isso. Merlin fala para Morgana: acabou a era dos deuses, agora é a era dos homens. Ou seja, todos esses seres, eu acredito, que existem, não é? Claro, mas não pode interferir. E a nossa evolução, ao mesmo tempo, ajuda. Eu falei de Marduk, porque Marduk entra na área de ordem implicada, sem perder a ponta, hein? Ingo Swann viu em Júpiter montanhas, mas não tem montanhas em Júpiter. Então, o que diabos Ingo Swann viu? Nós temos os multiversos, em que a última teoria do Stephen Hawking, e que infelizmente não é divulgada, eu também não sei por quê, ele endossa a existência das supercordas. E se ele endossa a existência das supercordas, ele endossa a existência dos multiversos. Se nós pararmos para pensar e observarmos ondas e cadeias, para quem estudou cosmogênese, nós vamos ver que a nossa Terra situa-se, a nossa cadeia terrestre está na quarta ronda, no quarto globo, na quarta cadeia. Quer dizer, o que é isso? Existem globos, além do plano etérico nosso, do plano astral nosso, do plano mental do planeta Terra, que está, todos esses planos está em todo o universo, e cada planeta adequa a sua vibração a esses planos. Nós também temos outros globos invisíveis. Não é a parte sutil do planeta Terra. Seria esses globos invisíveis, seriam essa ordem implicada, seria como se fosse não multiversos, como universos paralelos. A questão do multiverso, ele existe sim. Isso, quem endossa muitos multiversos, não sei se o livro está aqui, eu ia pegar o livro, daqui a pouco eu pego. O o Taimini foi um grande, ele se formou em Oxford, nos Estados Unidos, perdão, na Inglaterra, em química, engenheiro químico, e foi dar aula na Universidade de Allahabad, na Índia. O Taimini foi o chefe da seção interna da Sociedade Teosófica, o chefe mundial, né? O líder mundial da parte interna, não o presidente da Sociedade Teosófica, o presidente mundial, mas da parte interna, assim como outras organizações também têm a sua parte interna. O Taimini, em um dos livros dele, fantástico, que foi editado agora há alguns anos aqui em português no Brasil, ele fala claramente com uma ciência, ele coloca a ciência, é livro difícil, mas ele fala: os mestres da nossa realidade, os mestres, os Mahatmas, conversam com os mestres da realidade paralela. Então, isso é ordem implicada. Ou seja, o Ingo Swann pode ter visto uma outra coisa, não necessariamente da realidade objetiva do nosso sistema solar. Por outro lado, ele viu outras coisas que fizeram muito parte. Essa questão de Marte, nós vemos Marte, vemos os estudos sobre Marte
sobre a civilização antiga em Marte, então aí nós vamos fazer a associação do porquê, o que, que ocorre no Polo Sul. Eu nunca falei essas coisas em vídeo. Hoje deu vontade de fazer essas relações. Eu espero não estar cansando vocês. O que ocorre no Polo Sul é que toda uma parte da civilização que era de Marte, que era avançada antes daquela destruição, do caos que houve em Marte, migrou para a Terra e foi parar justamente na região antiga, que era outra, de outra forma, do Polo Sul. Isso nós estamos falando também na quarta raça raiz. Olha quanta coisa ocorreu. Nós estamos aqui, quer ver, para complicar, nós estamos aqui, todas as raças raízes, como eu falei para vocês, lendo aqui a doutrina secreta, têm seus próprios ciclos, e isso determina uma grande diferença. Por exemplo, a quarta subraça dos Atlantes, a quarta subraça da quarta raça raiz, isto é, a antropogênese, estava em sua Kali-yuga quando foi destruída, a quarta subraça. Lá numa era muito difícil, foi destruída, mas há miscigenação da raça. Ao mesmo tempo que o ciclo dela termina, já está começando um outro ciclo. A quinta subraça da quarta raça raiz, assim como veio a sexta, a sétima, e aí veio a primeira subraça da quinta raça raiz. Estamos na quinta subraça para a sexta subraça. Enquanto a quinta raça se achava em seu Satya Yuga, ou seja, ao mesmo tempo, não é que temos segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima subraça de uma raça e tem que esperar a sétima subraça atingir o objetivo para ter um impulso na primeira raça da próxima raça. Concomitantemente, as raças estão interagindo. Essa falta de visão interdisciplinar gera problemas. Às vezes é multidisciplinar. Às vezes a nossa mente fica linear. Ou seja, nós vamos esperar terminar a sétima subraça da quarta raça raiz para começar a primeira subraça. Não. Já está presente o início da sexta subraça, da nossa quinta subraça, como também da primeira raça, da sexta raça, que é uma evolução ainda maior, tudo convergindo para a mesma realidade. Isso chama-se ordem implicada. Há pessoas que têm uma estrutura que interpretam a realidade de uma forma completamente diferente daquilo que os seres humanos normais interpretam a realidade. É algo muito complexo, parecem dimensões interagindo essas eras. E se há dimensões interagindo essas eras, e se nós observamos o comportamento do elétron, o elétron salta para o futuro e vem do futuro para o presente. O elétron salta para o passado e vem do passado para o presente. Então, aí vem a colocação que passado e presente e futuro coexistem. Ora, isso aí é um pensamento não linear. Passado, presente e futuro, de fato, coexistem. Está coexistindo agora, nesse exato momento, os nossos familiares. Ah, mas eles estão do outro lado. Eles podem estar do outro lado, mas a mônada, a essência, ela está presente, a parte divina do ser humano, ela está presente em todas as eras ao mesmo tempo. O ser humano, quando chega no grau de adeptado, que nós falamos mestre ou mestra de sabedoria, tem uma consciência tão ampla que a interpretação deles da realidade é completamente diferente. Então, portanto, hoje, quando se fala muito de Anunnaki, fala de Abraão, que Abraão passou. Na verdade, a atuação deles está presente hoje, porque presente, passado e futuro coexistem. Então, às vezes, quando as pessoas falam assim, houve uma falha na Matrix, e é verdade, houve uma falha na Matrix, de repente as pessoas estão vendo uma realidade completamente incompatível com a realidade atual. A pessoa está com alguma esquizofrenia? A pessoa está com alguma psicotização? Não. Mas isso faz parte do desenvolvimento da consciência do ser humano, da expansão da consciência do ser humano. Então, o ser humano normal não pode ter um tipo de consciência pela qual nós acabamos de falar, porque ele enlouquece. Então, notem,
Nós temos em nossas mãos esses estudos extraordinários, mas eu acredito que eles devam ser tratados de uma forma completamente diferente hoje, da forma do século XXI, de uma forma interdisciplinar e não apenas linear no cartesiano, que é muito importante. Eu vou pegar o livro para vocês, me desculpe, que eu quero mostrar. Eu comecei a estudar o esoterismo no ano de 1973, quando eu entrei numa organização. Então, fazem 52 anos. No ano de 1978, quando eu ingressei na Sociedade Teosófica, em junho de 78, eu li um trecho da revista Teosofista, em que era reproduzido essa fala do timing, em que os mestres das nossas realidades conversam com os mestres das realidades paralelas. E esse livro nunca foi editado. Eu ia atrás, não encontrava. E agora, há pouco tempo, foi editado em português. Esse livro é extraordinário. É complexo, mas é extraordinário. Ciência Oculta e Ciência Moderna, pela editora Teosófica. Vale a pena. É um livro extraordinário. Falando da ordem implicada, nós falamos de Marduk. Para o que seria Marduk? Marduk seria um outro nome a Nibiru, não é? O que seria? Na transcomunicação instrumental, quando eu não vou falar a história da transcomunicação instrumental, quando se obtém imagens do outro lado, eu tenho fotos e vídeos sérios do grupo de Luxemburgo, seria, podia se falar uma outra palestra, porque se eu entrar agora em transcomunicação, nós vamos mais longe. Mas mostra um casal que é visto em vídeo, não é? Porque assim, tem que ter um epicentro, tem que ter, vamos dizer assim, um indivíduo hipersensível que faz parte de um corpo de cientistas de estudos de transcomunicação instrumental. Antigamente era através do Spiricon. Pegava um gravador e um rádio e botava numa parte onde só havia estática, não sintonizava nada, ligava o gravador de fita e ficavam falando. Se tiver alguém e tal, papapá, bom, era reproduzido, vinha uma mensagem do outro lado. Depois a coisa avançou para o videocom. O videocom é a televisão com o vídeo para gravar. Botavam onde tinha estática, de repente aparecia a imagem. Hoje a coisa se atualizou. Para quê? Para os computadores, enfim. E vem imagens extraordinárias. Teve um casal que faleceu cedo e o cavalo foi junto. Eles aparecem nesses vídeos, né, nesse outro local, em um planeta em que tem montanhas, tem água, e tem o cavalo, e tem os jovens, com a mesma fisionomia que tinham aqui na Terra. É fácil pensar que isso é possível. Isso só não é possível em mentes curtas. Me desculpem. Nós estamos aqui no plano físico, a frequência vibratória nossa é compatível com a frequência vibratória do plano físico. Nós temos um corpo físico para interagir aonde? No mundo físico. Mas no mundo astral, a frequência vibratória do plano astral e os átomos do plano astral é de uma frequência vibratória mais sutil do que os átomos do plano físico. A vibração é mais rápida. Mas, para quem está no plano astral, o corpo deles, a sensação que eles têm é que como se fosse uma sensação do corpo físico. Há cidades no plano astral que têm portas, têm paredes compostas do quê? De estruturas montadas por átomos compatíveis com o plano referenciado. E assim os outros planos também. Então, portanto, esse trabalho de transcomunicação é um trabalho extraordinário também, que é muito abafado, embora haja também muita charlatanice, não é? Em que, do outro lado, nós temos as estações, do lado de cá, estações, tem que ajustar tempo e espaço. O responsável por um trabalho muito grande nessas estações do outro lado é o Nikola Tesla. Eu sou muito amigo do sobrinho neto dele, que ele estava no Brasil, foi embora, ele não quer que se fale de forma alguma onde ele está morando. A gente sempre se fala. O Boris, né?
E sempre falamos a respeito dessas realidades. Então, nós vemos uma realidade, com tudo que eu estou falando, a minha visão que eu tenho hoje da realidade, uma realidade ao mesmo tempo fascinante, mas ao mesmo tempo transitória, e tem horas que eu até fico perplexo. Eu tive experiências que comprovam essa questão de projeção astral. Isso não significa que eu seja um iniciado, não significa nada. Eu tive várias experiências de atividade paranormal. Eu fiz trabalho para. Eu não tenho nenhum problema para falar isso, porque eu já tenho testemunhas, médicos, catedráticos da Pinheiros. Né? Eu fiz trabalhos no âmbito da paranormalidade para o serviço antissequestro da Polícia Federal de Brasília. Fiz trabalho para eles de forma não oficial e não tenho nenhum problema em falar isso. Fiz isso. Ora, isso me querer mostrar-me bom, diferenciado? Não. Muito pelo contrário. A crítica comigo é cada vez maior. Comigo. Eu fico mais crítico e, obviamente, entra as crises. Mas esses assuntos extraordinários que eu pude, não por mérito meu, que eu estudei, teria mais tempo para transmitir e até nos aprofundarmos ainda mais nos Anunnakis, que é um trabalho que entra particularmente no interesse da engenharia genética, são coisas que me fascinam muito. Então, eu dando essa palestra, para mim é uma verdadeira terapia. Eu penso assim que a humanidade passa por situações, nós estamos fazendo, a hierarquia planetária se reúne de acordo com Alice Bailey a cada 100 anos. Coincidentemente, agora, a última vez foi em 1925, já se esperava a Primeira e Segunda Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Agora estamos no ano de 2025, é o outro ano da hierarquia, com o jubileu do Vaticano, e tudo que está ocorrendo. Mas eu vejo assim, crise de crescimento da humanidade, acesso a coisas extraordinárias, como nós vimos que o cara que descobriu a tumba de Gilgamesh, as estruturas por debaixo da pirâmide, ao mesmo tempo se bloqueia isso. A verdade está como um vulcão em erupção. E eu penso que a verdade total não vem e nem pode vir, mas isso faz parte do amadurecimento, da expansão de consciência da humanidade, particularmente por grupos de pessoas, que é justamente o caminho do discipulado e da iniciação, que hoje é importante observar esses ensinamentos desses grandes seres do passado. Nós, ao observarmos isso, nós vamos ver que está se realizando e se constatando. A questão é a didática, que tem que ser colocada de forma diferente, não linear. Eu agradeço a todos, agradeço à loja Raja Yoga, à Sociedade Teosófica, a todos os queridos amigos que agora não estou vendo, tanto do Facebook, como de grupos, como pessoas queridas que eu conheço há muito tempo. E agradeço também e mando um abraço. Muito obrigado, Henrique. Deus abençoe. Muito obrigado. Eu não sou padre, eu falo Deus abençoe. Estou com essa mania agora. Mas muito obrigado. É uma oportunidade dada a mim que me fez bem num período importante como um dos patronos da Sociedade Teosófica e da loja Raja Yoga, juntamente com o Henrique Miranda, nosso querido irmão Jorge Carneiro. Encerro por aqui, meu muito obrigado. Muito obrigado, Claudivan. Muito obrigado. Obrigado. Gratidão. Gratidão, irmão Ricardo. Obrigado, Maria Aparecida. Obrigado, Odete. Obrigado, Douglas. Muito obrigado. Estou lendo aqui para ele. Irmão. Obrigado. Os irmãos agora podem abrir para perguntas, né? Irmão Lucas está perguntando ali. Obrigado, Pode abrir seu microfone. Muito obrigado. Boa noite. José. Opa, Oi, irmão Lucas. Ricardo. Peraí, muito obrigado. Você comentou ali numa parte sobre as pirâmides, sobre o ouro. Tem alguns relatos, né, que dizem que na ponta das pirâmides tinha
Sim. uma parte de ouro, né? E agora com essas novas descobertas, o que você acredita que possa ser essa parte subterrânea da pirâmide? Olha, obrigado, Jorge Souza. Paz profunda, Prater. A parte subterrânea, eu acho que vai muito ao encontro, nós podemos associar, do ponto de vista. Muito obrigado aos que estão. Aqui eu estou respondendo, mas muito obrigado pelos que estão agradecendo aqui, se manifestando. É sobre o ponto de vista místico e físico. Do ponto de vista místico, vamos. É que tem microfone aberto. Esqueci o nome, meu Deus do céu. Não é a Arcádia. Arcádia é lá do outro lado. Era a mente. A mente é uma região que é um subplano do plano astral, em que todas as lendas, todas as figuras míticas, obrigado, Douglas, míticas, criados através de diversos mitos que surgiram, obrigado, Ângelo, que surgiram para a humanidade, os mitos, obrigado, Sandro, que surgiram para a humanidade, esses mitos vieram os ritos. Acontece que, por exemplo, no Antigo Egito, as imagens que tinham imagens de deuses, de crocodilos, de bois, de cachorros, enfim, representavam força da natureza. Com a queda da civilização egípcia, essas imagens passaram a ser referenciadas. Então, era gente orando para cão, a gente orando para boi, a gente orando para crocodilo, enfim. Mas, o interessante é que essas imagens ganharam vida, tornaram-se em verdadeiros elementais artificiais com vida própria, porque a repetição é grande. Toda repetição de um mito, uma hora o ser humano cria o mito. O mito surge da consciência coletiva. Então, aos deuses egípcios que estão presentes na. Obrigado, Vitória. Nessa parte do subplano astral de a mente. Isso dos egípcios. E eu tenho certeza que também os nórdicos e outra mitologia têm esses seres vivos atuando nesses planos internos. E eles são que nem grandes elementais, mas são seres que estão ligados a uma corrente, uma egrégora. Por isso que o xamanismo, a Wicca, tem resultados importantes, porque se associa com esses mitos e tem força própria e tem os resultados devidos. Ao mesmo tempo, lá na pirâmide, eu acredito que lá embaixo é a região de a mente. Eu penso que lá embaixo é o aspecto. Eu estou falando por mera opinião, ok? Obrigado, Valquíria. Obrigado, fraterno abraço. Por mera opinião. Eu penso que ali é onde se consumava o verdadeiro processo iniciático, não na Câmara do Rei. O indivíduo era colocado 3 dias, né, e 3 noites fora do corpo, mas ele tinha que ir lá no fundo. Eu acredito que também, com toda a tecnologia egípcia, nós não podemos descartar que não haja uma tecnologia importante nesses lugares, como na pirâmide, como você falou. O topo da pirâmide, aliás, a pirâmide toda de Quéops, ela era branca, ela reluzia à noite, né? Com a luz do luar. E havia uma espécie de cristal captando energias importantes. Por quê? A pirâmide se situa num local estratégico do planeta Terra. O próprio Rio Nilo, antes de haver todo o dilúvio, que encontraram-se até fósseis, como é que eu poderia dizer, de peixes, fósseis marinhos na base da pirâmide. O Egito era conhecido como Terra de Kem, que ele tinha terra negra com determinadas propriedades características, daí veio a alquimia. A alquimia, o hermetismo surge ali, né, com Hermes Trismegistus. Então, acredito que as pirâmides também não só guardam coisas extraordinárias, e boa parte ainda do Egito ainda não foi descoberta, como
tecnologias diferenciadas. Nós podemos pegar uma pedra que, por de alguma forma, nos abre um wormhole, um buraco de minhoca no planeta Terra, não deixa de ser um pequeno Stargate, não é? Já que nós estamos inseridos no espaço em que ocorre isso, então por que não haver isso? Por que não existir isso? Eu penso que, por exemplo, a cabeça da esfinge continha uma entrada. Tem um cara famoso que aparece no History Channel, um egípcio que fala que não é nada disso e tal, papapá. Aquela entrada, ele subiu na cabeça da esfinge, ele cimentou mais aquela parte. Para ninguém tentar entrar por ali e nem colocar sonares, nada. No fundo, deve saber bem o que tem lá dentro e não querem tirar o equilíbrio político e social da região, eu acho que do mundo. Mas é inevitável isso, com o passar do tempo, vir à tona, essas coisas aí, né? Não sei se eu te respondi alguma coisa. Respondeu sim. Eu queria só complementar, porque eu tive certas duas intuições, né? Uma seria essa, que tanto a cidade de Shambhala, né, está no fundo, é um dos acessos para a parte interior do plano, como também a parte de energização, já que já é conhecido que as pirâmides, qualquer pirâmide que fizer hoje, no formato de Sim, Kelps, ela consegue energizar, né? Então, sim. talvez passou na minha intuição também que possa ser uma forma de levar a energia lá para baixo por algum motivo, né? Tem até um canal do YouTube, eu acho que é o maior YouTuber do mundo, se chama MrBeast. Ele entrou nas pirâmides e ele foi o único YouTuber permitido a gravar salas que as pessoas não podem acessar dentro do Egito. E dá para ver que tem muitas passagens subterrâneas que levam a outras câmaras. Em questão de profundidade, ele não chegou muito longe porque estava submergido, mas dá para perceber que possa ser que tem algumas passagens também para mais fundo da pirâmide do que a linha do horizonte, né? Eu vi extraordinário. Eu não sei se o Fernando Aguilez fez uma observação diferente. Eu gostaria que ele repetisse a observação aqui que ele fez, por favor. Mas eu vi esse YouTuber e, ao mesmo tempo, é, é, os vídeos que ele fez. E mostra profundidades incríveis. E você falou da pirâmide em termos de indenização, mas eu torno a repetir, se o Fernando Aguilés, que eu saudei educadamente, estiver ainda aí, para ele aparecer mais uma vez, falar, escrever o que ele colocou aí, porque senão eu vou escrever para você depois, com todo respeito, como você teve por nós. Mas voltando aqui, é, nós temos no nosso cérebro as células de Bett. As células de Bett têm ângulos, que os mesmos ângulos, que eu não me lembro agora, da pirâmide de Quéops e os mesmos ângulos da magnetita. Ou seja, de alguma forma, os nossos cérebros estão conectados às pirâmides. E aí eu fiz a associação, que você muito bem colocou, no que tange a parte da. Como é que eu poderia dizer? Da, das pirâmides energizarem aí, todos nós, e as formas piramidais também de nos ajudarem nas energizações. Te agradeço, viu? Obrigado.